Senhor para todos, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus. Glória a Deus. Glória a Deus. Creio que Deus já tem falado conosco, né? Glória a Jesus. Glória a Deus. Hebreus capítulo 10. Nós vamos ler do 19 até o 25. Gostaria que desligasse esse ventilador, se fosse possível. Glória a Deus. Deus já tem falado conosco, né? O Salmo 100 é um salmo que nos convida à adoração, nos convida ao serviço com alegria e nos deixa a certeza que foi Deus quem nos escolheu, né? Glória a Deus por isso. Ser escolhidos de Deus, embora ninguém traga na testa escrito, né? Eu sou um escolhido. Mas existe essa realidade e nós cremos que não pelos nossos méritos, mas pela graça dele, ele de fato nos escolheu e nos tem feito parte do seu rebanho. Glória a Deus por isso. Esse texto, irmãos, de Hebreus, está aqui o tema aqui, um apelo à perseverança, né? E Deus tem falado sobre perseverança, né? Nós precisamos perseverar. A perseverança é uma constante na vida do cristão. Deve ser uma constante na vida do cristão, né? Diante das dificuldades que a gente encontra. Porque se fosse tudo muito fácil, nem precisaria existir esse termo perseverança, né, irmão Paulo? Porque existem os obstáculos na corrida, existem as dificuldades, então requer de cada um de nós perseverança, né? Vou ler o texto, vamos ler o texto de uma maneira rápida aqui. Todos acharam, né? Até o 25. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém? O dia da volta de Jesus, né? Então, nós estamos nesse intervalo. Ele já veio e ele vai voltar. Então, tudo isso do texto aí diz respeito a esse intervalo que nós estamos vivendo e que devemos prosseguir avante. Glória a Deus. Em Apocalipse, capítulo 1, do versículo 4 ao 6, depois você pode ler na sua casa, vou pedir, se quiser colocar aí, pode colocar no fundo aí, né? João escrevendo às igrejas, a todas as igrejas, a todos os crentes, sem exceção, né? Não era só para aquelas igrejas da Ásia, as 7 igrejas, para todos nós. Na saudação ali inicial, ele concluiu que Jesus comprou com seu sangue para Deus reis e sacerdotes, ou nos constituiu, né? Reino e sacerdotal a Deus, né? Essa carta aos Hebreus
ela tem tudo a ver com os aspectos sacerdotais da palavra de Deus, né? Inclusive, não se conhece o autor dessa carta, mas Barnabé é um dos possíveis autores, né? Eu até acredito que seja ele. Por quê? Porque ele era levita, né? Hoje em dia, todos que cantam aqui, né, Cleiton, são chamados de levitas, né? Mas na linguagem do Velho Testamento, quem eram os levitas? Aqueles que faziam parte da tribo de Levi, né? Das 12 tribos de Israel existia a tribo de Levi, da qual Deus escolheu uma família de sacerdotes, né? Que no caso é a família de Arão. Arão foi o primeiro sumo sacerdote, né? E Arão abriu o caminho para os demais que viriam depois dele, da descendência dele. Tinha que ser da descendência dele, não poderia ser sacerdote se não fosse da linhagem de Arão, né? Isso na velha aliança, né? Mas com o advento da nova aliança, pelo sangue de Jesus, né, o sangue da nova e eterna aliança, a Bíblia nos mostra que Deus comprou para si sacerdotes. Não podemos afirmar categoricamente assim que todo cristão será um dia sacerdote. Não podemos. Haverá sacerdotes, acreditamos no futuro, né? Mas como a Bíblia nos mostra que a lei nos ensina as coisas de uma maneira figurada, né? Não é inegável que todos nós temos um papel sacerdotal. Todos nós temos um papel sacerdotal, e isso que no mundo espiritual, né? Embora esse termo mundo espiritual não seja um termo bíblico, né? Mas todos nós que já nascemos de novo sabemos que é equivalente ao reino de Deus, né? O mundo espiritual é equivalente ao reino de Deus, né? Então, no mundo espiritual nós temos um papel sacerdotal, né? O que o sacerdote fazia? O sacerdote compartilhava a palavra, né, com o povo de Deus. O sacerdote tinha a função de entrar no Santo dos Santos, de oferecer sacrifícios, né? Tudo isso somente o sacerdote podia fazer, né? O culto foi falado muito baseado no cântico de coisas que só Deus pode fazer, né? Só Deus pode fazer. Esse texto aqui também nos traz, esse texto de Hebreus nos traz à luz algumas coisas que só Deus poderia ter feito por nós e que Ele já fez. Daí o convite do autor da carta nos convida assim de uma maneira até intimatória, né? Para que a gente se achegue a Deus o quê? Com confiança, né? Com ousadia. Por quê? Porque o acesso é pelo sangue de Jesus. Quem de nós seria capaz de derramar o nosso próprio sangue para poder ter acesso a Deus? Acredito que nenhum, né? Então o acesso é pelo sangue de Jesus. Jesus já derramou o seu sangue por nós. Então, às vezes esse apelo que existe no momento da adoração, né, da gente rasgar o coração, se derramar, se achegar com coragem, com ousadia, ele é realmente autêntico. É uma coisa real, uma coisa que podemos fazê-lo uma realidade. É bem verdade que às vezes a gente chega, não está vivendo um momento legal, ou não chegou de uma maneira legal, né? Outros já estão transbordando, mas já chega aqui já transbordando. Então tem todos esses aspectos. Podemos viver ambas as experiências de acordo com o que nós estamos vivenciando. Mas o convite é para que a gente deixe lá fora o que é de lá fora e viva aqui dentro o que diz respeito a esse ambiente, né, que é propício para a adoração, para a alegria, para o louvor, né? Tudo isso faz parte desse convite aqui que o autor da carta está nos falando, né? Porque o que Jesus fez, ninguém poderia fazer, né? Derramar o seu sangue para que nós pudéssemos ter acesso. O sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos, uma vez por ano, não podia entrar sem sangue, né? Ele entrava uma vez por ano para fazer no dia chamado dia da expiação, né, dos pecados da nação. Então ele entrava com sangue, não podia entrar sem sangue, né? E nós
entramos também aqui com o sangue de Jesus, debaixo desse sangue, né? Debaixo dessa autoridade, dessa cobertura, desse respaldo, né? Então nós podemos sim fazê-lo com ousadia, né? Podemos dizer que não existia um caminho, né? À luz do Velho Testamento, não existia um caminho para se chegar a Deus, né? E se ele existia, estava bloqueado. Mas a Bíblia diz que Jesus nos abriu um novo e vivo caminho pelo seu próprio corpo, que foi rasgado por nós lá na cruz do Calvário. É outra coisa que eu acredito que nenhum de nós se aventuraria a fazer: oferecer o nosso corpo para ser rasgado lá na cruz do Calvário. Então isso Jesus também já fez por nós. Então nós temos que entrar pelo caminho, já está aberto. Não precisa ter títulos, não precisa se achar alguma coisa, achar que tem alguma autoridade de si mesmo para entrar por esse caminho. Não precisa esperar sentir alguma coisa. Quando eu sentir, eu vou entrar, eu vou entregar a minha vida para Jesus. Já está aberto o caminho, foi o próprio Jesus quem abriu, né? Nós, como sacerdotes, e Jesus como o nosso sumo sacerdote. O termo aqui do texto, né, diz grande. Sumo quer dizer grande, né? Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Às vezes o pastor Donizete fala aqui, né? Essa aqui não é outra senão a casa de Deus, né? Não é uma expressão errada, é certo. Aqui realmente é uma casa de adoração, né? O Senhor falou através de Isaías: a minha casa será chamada por todos os povos casa de oração. Então aqui também é a casa de Deus. Mas mais do que isso, nós somos a casa de Deus. Fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus para sermos casa de Deus. E Ele é o nosso sumo sacerdote, que, como diz Paulo, habita em nossos corações pela fé, e que também ao mesmo tempo está eternamente lá no céu intercedendo por nós como sumo sacerdote eterno, como diz a Bíblia. Então são coisas que só Deus poderia tornar realidade. Não depende de mim, não depende de você. Deus já tornou realidade para nós através do seu Filho. Aí no versículo 21 ele diz, né? 22, né? Sendo assim, ou seja, que todas essas coisas que eram impossíveis para nós agora são possíveis por meio de Jesus. Sendo assim, aproximemo-nos, né, de Deus com um coração sincero, plena convicção de fé, tendo o coração desapegido para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Aí entra um pouquinho da nossa parte, né? Um dos hinos falou que nós não precisamos, né, Carol, esconder nossas fraquezas, é isso? É um hino novo isso aí, né? Não sei se eu estou desatualizado. Parece um hino novo. Esta sinceridade, irmãos, esse coração sincero é o que Deus espera de nós. Na carta aos Hebreus, falando sobre o sacerdócio levítico, o autor fala que Deus escolheu homens sujeitos a fraquezas. Os sacerdotes eram sujeitos a fraquezas. Tanto é que antes de entrar na presença de Deus, ele tinha que oferecer sacrifícios por ele, para depois oferecer sacrifícios pelo povo de Deus. E a fraqueza é uma coisa peculiar do ser humano. Todos nós temos as nossas fraquezas, né? Talvez diferentes de uns para com os outros, né? Mas a sinceridade que nós devemos ter quando nós chegamos a Deus abrange também essa área de nós não tentarmos fazer um teatro diante de Deus, porque Deus conhece os nossos corações, né? Ele sabe das nossas limitações, das nossas fraquezas. Então Deus espera justamente que nós sejamos sinceros realmente. Se tiver numa boa, fala: ó Senhor, hoje eu estou numa boa. Quando não tiver numa boa, fala: ó Senhor, hoje eu não estou numa boa. Resplandece a tua luz aí para clarear, que eu não estou numa boa.
E nós temos de Deus esse socorro, este recurso, com certeza. Mas Deus espera que nós sejamos de fato sinceros. Nós temos plena liberdade para sermos totalmente sinceros, né? Tanto para falar que estamos numa boa, como para falar que não estamos numa boa. Deus nos compreende. Ele entende muito bem, às vezes, até por que a gente não está numa boa. Às vezes foi consequência de uma provação que nós passamos, de uma tentação que Ele permitiu, né? De ainda não termos conseguido ser aquilo que gostaríamos de ser para Deus. O hino fala muito da dignidade de Deus, né? Deus, Ele é digno de muito mais, infinitamente mais do que nós possamos, né, oferecer, e do que até mesmo poderemos oferecer a Ele. Deus sempre está muito acima, muito elevado, mas Ele não deixa de habitar, né, com o contrito, com o abatido. Ele falou isso através do profeta Isaías, né? Eu habito no alto sublime trono, mas habito também com o contrito, com o abatido de espírito, para o vivificar. Deus permite muitas vezes que a gente esteja meio para baixo, justamente para que Ele nos conceda a experiência de sermos levantados por Ele. Tudo isso nós temos do nosso Deus. Sinceridade, convicção de fé. Tem sido falado muito nos cultos sobre nós confiarmos em Deus, né? É o produto final da nossa fé, digamos assim. É o que Deus mais espera da nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Hebreus 11:6. Deus mais espera que a nossa fé se mostre como confiança nele. Solte o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. É essa confiança que Deus espera que nós tenhamos, como nos achegando aqui para adorar Ele. Vamos deixar a tristeza de lado, os maus pensamentos de lado, vamos adorá-lo mesmo, né? Aspergir, purificação, né? Pureza. Todos nós anelamos por pureza, por purificar, né, os nossos corações. Aqui fala dois termos, né? Purificar a consciência da culpa. O contexto de Hebreus fala que o sangue de Jesus limpa as nossas consciências. O sangue de Jesus não somente nos concede o perdão pelos nossos pecados, mas também nos livra da culpa, daquele sentimento de culpa. Se alguma culpa tem nos incomodado, vamos lembrar que nós não somente somos perdoados pelo sangue de Jesus, mas também somos purificados. Temos já, pela graça de Deus, esta limpeza, né? Esse descanso para nossa consciência, para nossas almas em Cristo Jesus. Fala de termos o corpo lavado. Tudo isso era um processo sacerdotal. O sacerdote lá se purificava para entrar. Jesus falou para os seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quem tem meditado na palavra de Deus? Nós precisamos meditar na palavra de Deus. Precisamos meditar na palavra de Deus no dia a dia, em todo tempo, em toda circunstância. Ela vai nos ajudar nesse processo de purificação que nós também desejamos para comparecer diante de Deus. E Deus já propiciou os meios, né? Deus já propiciou os meios para que nós possamos estar diante dele limpos. Apeguemos a firmeza com a esperança que professamos, pois quem prometeu é fiel. Quem prometeu não foi o irmão Ronaldo, não foi o pastor Donizete, não foi o pastor Sérgio, foi o próprio Senhor Jesus que prometeu, que tornou válido todas estas coisas aqui. Nós temos que abandonar toda timidez, aquela timidez que é sinônimo de medo, né? De insegurança, e entrar mesmo, né? Não diria rasgando o véu, mas porque o véu já foi rasgado, mas entrar com tudo mesmo na presença de Deus, com coragem, com ousadia, confiantes. Amém? Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, né? Eu marquei aqui de nós realizarmos em grupo as boas obras, né? O pastor Sérgio estava falando sobre sair, sobre levar. Eu sei, irmãos, que
nós não somos justificados por boas obras, tá? Sei que existe no coração, nos nossos corações, preocupação por fazer boa obra. Não podemos nem criticar nem censurar esta preocupação, este cuidado. Melhor do que preocupação é cuidado, né? Por que do cuidado? Porque existe e sempre vai haver a necessidade. Sempre vai haver alguém necessitado de uma palavra que nós possamos levar. Sempre vai haver pessoas necessitadas de um pão que nós possamos levar. Às vezes um ombro amigo, às vezes um ouvido para ouvir, às vezes uma presença ali silenciosa. Sempre vai haver alguém necessitado. Deus falou na lei de Moisés para o povo de Israel, falando para Moisés, né? Moisés era digamos um mediador assim, né? Apesar que ele recebeu a lei por mão de anjos, mas ele era um tipo de um mediador. E Deus falou para ele assim: olha, incentivando o povo de Israel a se ajudar mutuamente. E Deus concluiu da seguinte maneira: sempre haverá pobres entre vós. Esse versículo, o pessoal da teologia da prosperidade nunca vai citar, porque senão quebra a linha de raciocínio deles, né? Mas está escrito, tá? Se você tiver curiosidade, posso compartilhar com você depois. Sempre vai haver pobre no meio do povo de Deus. Aliás, Tiago fala assim: olha, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para fazê-los ricos na fé e herdeiro do reino que lhes preparou aos que o amam, né? Então, pobreza não é pecado, irmãos, e Deus sempre vai nos livrar de alguma miséria que possa existir, tá certo? Que Deus é o nosso Deus provedor, Ele sempre vai preparar tudo, né? As pessoas costumam dizer, mas como é que é? Com pouco com Deus é muito. É uma verdade, o pouco com Deus é muito, né? Então o povo de Israel foi incentivado a se ajudar, e nós também somos incentivados por essa palavra, e devemos nos incentivar uns aos outros à prática de boas obras, não para ser justificados por elas. Se alguém está fazendo boas obras para ser justificado, está com a motivação errada, né? Não que seja algo condenável, não é isso que eu estou querendo dizer, né? A boa obra, ela sempre tem um proveito, sempre tem um proveito, né? Mas nós precisamos estar atentos às oportunidades que Deus nos dá, porque é nessas oportunidades que Deus quer que a coisa aconteça, e nós não podemos perder as oportunidades, né? Então a gente precisa estar atento a esses aspectos. Nós em grupo podemos realizar. Outros irmãos agendam um dia aí, né, para a gente estar fazendo isso. A gente falou até que não é para obedecer agendamento, que é uma coisa contínua, mas eu acredito pela fé que sempre tem alguém realizando boas obras. Aliás, não são só os cristãos evangélicos que realizam boas obras. Se a gente for entrar nesse campo aí, tem gente fazendo mais que nós, né? Então a gente não vai nem comentar. Só que para nós, as boas obras são consequência de sermos salvos, né? Efésios capítulo 2, né? Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Não vem pelas boas obras para que ninguém se vanglorie ou se orgulhe, né? Mas as boas obras foi feita para nós andarmos nela. No versículo logo seguinte, Paulo fala mais ou menos isso que eu estou parafraseando. As boas obras foi feita para que nós andemos nelas, né? Já tem pessoas que fazem as boas obras no sentido de barganha, de conquistar, de comprar a salvação. Não é o nosso caso, tá certo? E isso o cristão tem que ter em mente, isso para não perder o norte correto, né, das coisas. Falei para fazer em grupo, irmãos, por quê? Porque nós temos aprendido a fazer as boas obras em grupo, né? Mas na diversidade que é na igreja, existem habilidades diversas, né? E às vezes a habilidade que eu não tenho em fazer alguma coisa, aquela pessoa que está comigo tem. Então vem a calhar, vem a somar. É por isso que eu falei de fazer em grupos, que eu acredito,
né? Nós estamos, eu acredito, nossa igreja, graças a Deus, está dentro desse parâmetro aí, né? De fazer em grupo, de levar o pão, enfim, de fazer aquilo que o Senhor concede a cada um segundo os seus dons, né? Concluindo, versículo 25: não abandonar a igreja. Não abandonar a igreja. Nós temos igrejas, podemos dizer, para todos os gostos hoje em dia, né? E nós, como igreja aqui, nós também temos o nosso jeitão, o nosso perfil, isso é natural, né? Todas as igrejas têm um perfil, um modo de ser. Graças a Deus, podemos nos alegrar, porque assim como eu, né? Eu posso dizer que eu escolhi essa igreja também, né? Deus confirmou tudo, mas eu escolhi essa igreja. Não sei por quanto tempo eu estaria aqui, mas eu escolhi essa igreja por achar que eu estou vivendo uma realidade espiritual dentro da nossa realidade espiritual. Porque é ruim, irmãos, quando a gente vive uma espiritualidade muito fora daquilo que a comunidade no geral está vivendo. Lógico que existe um parâmetro, né? Existe um parâmetro, né? Existe uma extensão aí. Mas aos meus olhos, na minha forma de me avaliar espiritualmente, eu estou na mesma pegada que os irmãos. Estou mais ou menos ali, você entendeu? E a gente fica feliz por acreditar que tem pessoas aqui, acredito que quase todas que congregam aqui, também poderiam falar como eu estou falando, né? Por algum motivo gostou, né, desta igreja, do jeito, do ritmo, enfim, das suas características. Toda a igreja traz consigo. A gente vê isso em Apocalipse, né? Do capítulo 2 e 3, que falam das 7 igrejas da Ásia, a gente vê que cada uma delas tinha um perfil. Você pode ler em casa e você vai perceber que uma não era uma cópia da outra, né? E eu acredito que Deus já fez as coisas dessa maneira para que todos pudessem ser atendidos, né? Para que ninguém naquele último dia falasse: eu não encontrei um rebanho que eu pudesse me ver como ovelha. Não vai ter isso. Não vai ter isso. Ainda que alguém possa se achar uma ovelha negra. Não sei. Não sei, né? Mas Jesus não faz acepção de pessoas. Ele também ama as ovelhas negras. Tá certo? Tá certo? Então nós não podemos abandonar a igreja, irmãos. Até a terceiro tópico aqui, né, é o que só Deus podia ter feito por nós. Agora, esse restante aqui, do versículo 22 até o 25, diz respeito a nós. Nós temos que estar procurando, né, cultivar e regar esses frutos da justiça aqui de Deus. E não abandonar a igreja. Não abandone a igreja. Eu sei que tem irmãos aqui que também já tem décadas, né? Que pela misericórdia de Deus, como eu, também está perseverando, né? Em fazer parte da igreja, né? Mas sabemos também que tem pessoas que já não têm tanto tempo, né? De igreja. Para Deus isso não faz diferença, né? A diferença principal é o perseverar. Porque no final das contas, não vai se contar o tempo que nós passamos na igreja, e sim, se nós perseveramos até o fim, né? Como diz Mateus 24, 12 e 13, né? Nós temos que perseverar até o fim, tá certo? Então, se alguém passar, mesmo dentro da igreja, alguma decepção, né? Talvez foi fazer a obra de Deus lá fora e passou por uma situação difícil, tranquilize o seu coração. Apesar de nós termos um papel sacerdotal, nós não podemos dizer, eu particularmente não diria que eu sou um apóstolo, né? Porque eu não tenho credencial para isso, né? Se você quiser ver depois as credenciais de um apóstolo, lê lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Aí você vai saber lá mais ou menos o que você precisa para chegar a esse ponto, né? De ser um apóstolo, tá? Mas sacerdotes nós cremos que somos, pelo menos no mundo espiritual, aos olhos de Deus, nós somos sacerdotes, né? Mas Paulo, falando sobre a vida dos apóstolos, 1 Coríntios capítulo 4, você pode botar para você ler em casa, 1 Coríntios 4,
Paulo descreve lá a vida dos apóstolos. Fala-se também um pouquinho disso em 2 Coríntios capítulo 4, tudo facinho de gravar, ó. 1 Coríntios 4, 2 Coríntios 4. Paulo fala assim, se eu não me engano, em 1 Coríntios 4, que ele fala assim: olha, eu tenho para mim que Deus colocou os apóstolos como em últimos, como condenados à morte. Aí ele fala uma porção de experiências lá que os apóstolos viveram, né? E ele fala assim, olha, que Deus colocou eles como espetáculos no mundo. Somos espetáculos para os anjos e para os homens. Respeitando as devidas proporções, embora nós não sejamos apóstolos, não sei, pode ser que tenha algum apóstolo aí no meio, eu não estou sabendo, né? Ou que isso ainda vai se evidenciar na vida da pessoa, esse ministério, esse chamado. Pode acontecer, lógico, né? Talvez você já seja e não saiba, né? Mas eu estou falando de mim, que eu não sou. E é lógico que apóstolo na igreja sempre vai ser uma minoria. Sempre vai ser uma minoria. Mas respeitando as devidas proporções, às vezes a gente pode passar aí, né, sendo apresentado como um espetáculo para algumas pessoas. Vão dar risada, né? Ou a gente pode passar por algum constrangimento, ou por algum ridículo. Tudo isso faz parte da vida cristã. Se você ler Hebreus capítulo 12, logo aqui pertinho, né? Você vai ver que logo no comecinho lá, o autor de Hebreus fala para nós considerarmos Jesus. Porque Jesus passou por tudo isso, irmãos. Quer maior espetáculo do que alguém ser pendurado lá no monte, lá em cima, lá numa cruz, lá, a cruz do meio ainda, que as pessoas passavam e viam. Morreu mais um malfeitor hoje, aliás 3, né? Mas eles não sabiam, muitos não sabiam que Jesus não era um malfeitor, mas que ele estava substituindo os malfeitores, né? Então nós temos que ter em Jesus o exemplo para tudo, exemplo que foi uma pessoa desprezada, que foi oferecido como espetáculos, passou por ridículos, por constrangimentos, tudo por nossa causa. Então, quando nós vivenciarmos essas experiências, devemos nos reputar como pessoas felizes, bem-aventuradas, de estarmos vivenciando essas experiências que os profetas, que os apóstolos e que o próprio Filho de Deus vivenciou. Isso vai renovar as nossas forças, vai nos encorajar a gente prosseguir avante, sem abandonar. Tá certo? Então, lembre-se disso. Você está aqui porque foi Jesus, não foi uma pessoa, um amigo. Você pode ter sido convidado por um amigo para estar aqui. Você pode ter muita simpatia por aquela pessoa que trouxe você aqui. Tudo isso é louvável, glória a Deus. É um sinal de que Jesus está atuando na vida dessas pessoas, né? Mas foi o Senhor quem te escolheu e te fez parte desse rebanho. Rebanho do qual essa igreja é só um aprisco, que o rebanho vai muito além dessa igreja, né? O rebanho do Senhor está por aí. Então nós não podemos de maneira nenhuma abandonar a igreja. Os versículos que se seguem, eu não vou pregar eles, você pode ler depois do versículo 26 em diante até o 31, você vai ver que é uma palavra até meio pesada assim, né? Que eu acredito não ser o caso de ser necessário que a gente ouça essa palavra, por isso que eu não vou me esticar. Mas leia em casa, porque o autor de Hebreus ele fala que esse abandonar a igreja evidencia ou é um presságio, vamos dizer assim, de perdição. De perdição. Então, não procure uma igreja perfeita também, que isso é um equívoco que o diabo coloca na mente das pessoas. Porque para o diabo, você nunca vai estar satisfeita com igreja alguma. Esse é o ideal dele. O ideal do diabo é isso, que nós não estejamos satisfeitos com igreja nenhuma, que a gente fique pulando de galho em galho por aí até tomar um tombo. Não sei se os irmãos já viu aquelas reportagens dos macacos que ficam assim, aquelas árvores altas pulando de galho em galho, e
de repente acontece a infelicidade do galho quebrar e o infeliz empacotar no chão. Não é isso que Deus quer para nós, tá certo? Desculpa a brincadeira, a palavra de Deus é para ser pregada de maneira séria, tá? Mas é uma verdade, tá? Então vamos dar valor a tudo isso que o sumo sacerdote já fez por nós. Vamos dar valor e não vamos abandonar a igreja, não, né? Vamos dizer, por desaforo pro diabo, não vou abandonar, não, meu. Sai daqui, sai da minha cola, né? Vamos repreender ele. A Bíblia diz para resistir ao diabo e ele fugirá de vós, não é isso? Se ele anda rondando aí, ó, resiste a ele que ele vai fugir, tá certo? Ele é um leão banguelo e velho. Vamos repreendê-lo em nome de Jesus e vamos seguir em frente. Não vamos deixar que ninguém roube a nossa bênção. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade, as palmas louvam o Senhor em nome de Jesus.